magia do caos. Saudações, pessoal! Infelizmente meu bairro inteiro ficou sem luz desde a manhã de sábado, dia 23 de abril de 2022, às 9 horas, até a manhã da segunda-feira, impossibilitando eu fazer o vídeo para a continuação da orientação e lhes ajudar a escreverem seus próprios livros. Assim, ao invés de mera desculpa sobre o que eu havia me comprometido e não pude oferecer, substituí atrasado com uma desculpa, algo que tirei da mesma segunda-feira de madrugada e sobre a luz de velas, quando usei o tempo para fazer leituras divinatórias de algo que nos preocupa muito diante das ameaças que certas pessoas fazem ou declaram como possível ao mundo: a Terceira Guerra Mundial. Ela ocorrerá em 2022 ou 2023? Farei sob a apresentação de texto para quem lê português, mas junto com declaração vocal dos mesmos para quem tem problemas visuais. Segue a leitura. A. Do Brasil para fora. Eu sorteei a carta 12, o enforcado, que refere-se a provas, ou o planeta Netuno. De agora em diante, até o final do ano, o Brasil passará por provas importantes a tomar decisões sobre o nosso país em relação ao mundo. Frente a um conluio internacional que busca causar catástrofes também no nosso país para beneficiar exclusivamente as pessoas magnatas que dirigem o conluio. B. Do mundo para o Brasil. Arcano 4, o Imperador, Autoridade, signo Áries. Finalmente, os magnatas buscando controlar o mundo, causando desgraças atrás de desgraças coletivas, começam a mostrar suas caras. No entanto, essas pessoas magnatas que investem suas riquezas a criarem seus instrumentos mortais, ao desprezarem a comunicação online internacional para mostrar suas atrocidades, começam a sofrer também no Brasil, quando a venda destes instrumentos mortais, como por exemplo a vacina, cada vez mais comprovada sua ineficácia e seus danos colaterais a médio e longo prazo, pelos lacaios que sustentam essas mentiras a criarem guerras e conflitos. Diante desta decadência de lacaios a servirem como linha de frente dos magnatas, o boicote de povos que os elegeram passa a ser crescente, obrigando-lhes cada vez mais a mostrarem suas caras. Isso no caso, os lacaios. Como exemplo dos lacaios, o atual presidente americano Biden e o comediante aspirante ao mercado comum europeu, presidente da Ucrânia. Esta também é a causa a financiar a censura sobre todos, a sustentar grupos políticos de esquerda pelo mundo brigando contra a liberdade também do povo brasileiro online. Assim como foi com Hitler, como ainda é em Cuba, Coreia do Norte e Venezuela, regendo os líderes locais, no caso. C. Passado remoto. Arcano 30, 7 de paus, referente à coragem, Marte em Leão. Diante da tradicional e antiga campanha dos lacaios líderes em vários países a controlarem a lei a servir aos magnatas, e note que lacaio aqui, líderes, se refere não só aos poderes executivos, mas também ao legislativo e judiciário. Oposição a estes, no caso, foi um ato de coragem, manifesto em poucos lugares recentemente. No caso do Brasil, a excelente manobra econômica ao criarem o Plano Real com a URV, Unidade Real de Valores, desde 1992 e 1993, os lacaios se infiltraram na política brasileira, sustentando inicialmente um período de prosperidade. A administração entregando o Brasil cada vez mais nas mãos de estrangeiros magnatas que exploram o Brasil sem qualquer pudor, até mesmo por meio de seus lacaios. Foi crescente a criação de terras sem leis, com a fachada de reservas indígenas. Mas o mundo continuou e aumentou a comunicação internacional, mostrando a realidade dos fatos, de quais interesses essas manobras políticas atendiam e que os indígenas, nesse caso, usados como fachadas pelos estrangeiros e seus lacaios políticos, tanto no Brasil como em outros países ricos em matérias-primas de vários tipos, serviam a apenas uma narrativa de que esses povos gostariam de viver como nômades, não reais vontades desse povo. Apesar dessa retórica hipoteticamente pró-indígenas, sob a alegação dos arautos do conluio, esta retórica nada mais é do que uma política para usá-los como fachada para exploração de terras que seriam indígenas sem qualquer legislação vigente, senão a proteção ambiental. Mas a mudança desses rumos nas Américas em 2016 com Trump, evitando entrar nas arapucas dos magnatas, e posteriormente Bolsonaro no Brasil em 2018, ao ser eleito presidente, no caso do brasileiro, ao assumir a presidência, foi obrigado a assumir seu papel de presidente do Brasil, a assumir também, a representar a coragem de não se submeter aos interesses desses magnatas prometido em campanha, como lacaios o fazem. Ele sofreu e sofre ampla oposição desses lacaios políticos traidores do Brasil em conluio.
Para surpresa fora da curva, no mar de políticos corruptos ou lacaios, Bolsonaro, além de assumir seu papel, seguiu suas promessas políticas com rigor, ou ao máximo que seu posto de presidente lhe permite. Então, seu papel coibindo o circo dos horrores, que até mesmo algumas emissoras cumpriam o papel de traíras, junto com políticos traidores do Brasil que se sustentavam com suas campanhas milionárias, a redução da moldagem da psique coletiva executada pelos magnatas em meio da comunicação de massa fez com que esses cartéis midiáticos fossem obrigados a transmitirem as mensagens dos magnatas do exterior, agora com pouca ou nenhuma absorção de vários públicos além do brasileiro. Este corte de gastos, que financiava principalmente esse conluio que usava seu rico financiamento como símbolo de status referente ao seu papel, fez com que empresas formadoras de opinião como a CNN, a Globo Lixo e outras narradoras do quanto pior melhor, a audiência não tivessem mais sustento no seu circo. Com isso, a crescente quebra financeira na decadência de receitas e despesas dessas emissoras de TV reduz seus quadros a cada dia. Uma apresentação nítida de que o planejamento desses conflitos no mundo pelos magnatas desde 2015, Bolsonaro, Trump e em breve outras pessoas eleitas como regentes em outros países começarão a se destacar em oposição ao planejamento dos magnatas de causarem tragédias mundiais. Um primeiro passo que o Brasil foi fundamental para evitar o circo dos horrores foram as ações brasileiras a exportar alimentos e evitar catástrofes no mundo pelo desabastecimento alimentar, que fatalmente estava planejado a causar o apocalipse de terras sem leis pelo mundo todo, para que magnatas pudessem comprar tudo barato para venderem caro sobre o declínio de uma lei cega incapaz de coibir ou punir o abuso sobre pessoas em situação de fome ou guerra. D. Passado recente. Arcano 21. O mundo, ou significado de domínio, no arcano de Saturno. Uma realidade muito sombria ainda busca alterar a busca por esse objetivo que é a Terceira Guerra Mundial por essas pessoas magnatas. A sábia decisão do presidente Bolsonaro em, antes do conflito com a Ucrânia, garantir o fornecimento russo de insumos para fertilizantes e assim manter a produtividade agrícola brasileira, ao mesmo tempo honrou o acordo do BRICS com a Rússia, enquanto guarda a posição diplomática brasileira contra guerras desde a Guerra do Paraguai. Apesar de, depois disso, o Getúlio Vargas apoiar o Hitler, inclusive deportando pessoas alemãs foragidas no Brasil vindas antes da guerra de volta para a Alemanha, quebrando a tradição brasileira. Mas, apesar dessa vitória circunstancial no fornecimento de alimentos ao mundo brasileiro, por exemplo, em momento algum os magnatas pró-apocalipse e seus lacaios aceitaram essa derrota provisória perante o Brasil, China, Rússia e mesmo Trump, que será eleito em 2024. Esses magnatas já executam o plano B para causarem algum clima de apocalipse mundial dia e noite. Como exemplo, as novas bactérias e vírus produzidos na China, mas que desta vez houve a cautela do país a evitar a disseminação, fechando as cidades onde a endemia se manifeste, evitando a entrada e saída do povo local, reteram então sua proliferação. Apesar da mídia financiada direta ou indiretamente pelos magnatas a silenciarem a verdade, cada vez mais se mostra que a invasão da Ucrânia pela Rússia, sob a alegação de também combate às armas químicas, não é apenas um argumento, mas um fato que também evitou a proliferação de endemias e talvez, em decorrência disso, pandemias na Europa mesmo. Os laboratórios de armas químicas na Ucrânia foram a prova cabal de que eram fatos do que apenas argumentos. F. Futuro. Arcano 48, 2 de copas. Significado de amor ou Vênus em Câncer. Ao contrário do que o tema amor usualmente define como positivo em si mesmo, uma de suas faces belicosas se manifesta no ódio, principalmente quando uma das partes não é capaz de assumir seu forte sentimento pela outra parte. Eu disse amor, não sexo. Ou poderíamos definir como um amor mortal. Neste caso está a força crescente do mundo de dois blocos que se separam exclusivamente pela riqueza, quando um dos lados ficam as pessoas magnatas e seus lacaios a criarem cada vez mais confusão para as outras pessoas, na meta de quanto maiores os conflitos que causem, muitos apenas locais, mais essas pessoas magnatas ficariam ricas, ganhando com a dor coletiva. Enquanto do outro lado, líderes com muito e crescente apoio popular, buscando manter a paz em amor a quem esses representam. Lembremos que magnatas não amam nada além de seus lucros e a si mesmos. Infelizmente, é a antiga luta entre gatos e ratos, mas agora explícita. G. Curto prazo, ambiente físico. 18. Arcano 18. A lua, ou significado de mistério.
do signo de Peixes. Diante dessa quebra circunstancial nos planos dos magnatas a criarem um apocalipse pela falta de comida no mundo, no cenário dos eventos que esses buscavam, o que era continua sendo. Mas atrás deste palco momentaneamente apaziguado, novas desgraças são planejadas e executadas por essas pessoas magnatas. Movidos pelos seus sentimentos populares, já estão em implantação mecanismos autônomos a causarem toda e qualquer desgraça possível. Grandes investimentos são feitos na exploração de riquezas naturais em várias nações africanas perante contínuas crises causadas pelas suas más gestões políticas para barateá-los a custo mínimo. Enquanto, por exemplo, muitas riquezas brasileiras são controladas na sua entrada e saída do país em contrabandos pelo governo brasileiro. H. Médio prazo, ou ambiente astral, ou na magia. Arcano 40, valete de copas, ou significado de ímpeto, que é o elemento terra sobre o elemento água. Alguns lacaios que representam os lacaios pró-guerra e pró-apocalipse mostram suas caras até daqui a 4 meses, ou seja, o final de agosto. O investimento a controlar cada vez mais pessoas em coisas que parecem simples se multiplicará, como o implante de chips nas pessoas, na garantia de que isso lhes daria maiores créditos ou benefícios. No entanto, serão recursos que instalarão a controlar totalmente a população que a esses instrumentos de controle se sujeitarem. Essa tecnologia será usada a ativar mecanismos de ações e atitudes ou posturas a controlarem tais pessoas usuárias a responderem ativa e imediatamente com novas atitudes e posturas que seus corpos consigam. E longo prazo ou ambiente espiritual, ou karma e dharma. É o arcano 17, a estrela, esperança, representando o signo de Aquário. Apesar do mundo, este conflito entre as pessoas que buscam a paz e a prosperidade de seus pares versus magnatas que pouco se preocupam com o povo e seus clientes, apenas preocupados com o poder do quanto mais lucrarem com os clientes, nasce uma nova esperança na virada para 2023. Talvez seja uma fonte de prosperidade abrindo espaço para ganho de ambos os lados, mas talvez algo desconhecido aos seres humanos. Talvez planetas ou mesmo seres alienígenas benéficos à sobrevivência humana extra-planeta Terra? Essa é uma pergunta que não tem resposta, mas não será daqui, será das estrelas. Por fim, o resumo geral, o arcano 65, Rei de Ouros, ao significado de orgulho ou fogo na terra, com o desenvolvimento do mundo, de princípios comuns para localidades distintas, aqueles simples mecanismos de magnatas a mudarem o povo submisso aos seus mandos por meio de seus lacaios, para que o povo, como seu cliente, aceita e o obedeça, já não funciona e cada vez menos. Com as manifestações crescentes de não mais apenas grupos, mas nações se opondo aos comandos da cúpula do mercado comum europeu, é apenas um sinal de que cada vez está mais difícil desses magnatas executarem seus planejamentos visando o quanto pior melhor em benefício próprio, sem em momento algum os países aceitarem perderem sua identidade para se submeterem aos padrões que lacaios tentam impor aos seus cidadãos, como se fossem seus escravos. Ao mesmo tempo, laços de necessidade e realizações em conjunto completam e mantêm as relações econômicas e sociais das nações sem guerra mundial, pelo menos até 2023, ok? Relaxem, aproveitem 2022 e 2023. Espero ter ajudado vocês. Um abraço e boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Fui!